Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 890 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E também na sua rede social preferida, no grupo de WhatsApp, porque tudo isso fortalece demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado é uma tese repetitiva, é o tema 1394 do STJ. Essa tese foi inserida no Código Penal e ela ficou da seguinte forma: é válida a exasperação da pena base em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filhos menores de idade. Gente, então vamos lá, né? Primeira fase da dosimetria, esse julgado. Como é que se calcula a pena na primeira fase da dosimetria? Quem nos escuta aqui com frequência, eu acho que vai até pular essa explicação, porque já não deve aguentar mais eu explicar isso. Mas é muito simples, gente. Primeira fase da dosimetria, você vai lá no artigo 59 do Código Penal e você vai ver quais são as circunstâncias do crime. São 7. Estão lá: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Aí você vai pensar assim, ó: se todas as circunstâncias do crime estiverem dentro daquilo que é normal ao tipo penal, então você vai fixar a pena no mínimo, né? Lembrando que na primeira fase da dosimetria não é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal. Só na terceira fase, né, que é possível. Na primeira e na segunda não é, apesar de existir algum debate doutrinário tão somente sobre a possibilidade na segunda fase. Beleza? Ah, professor, mas tem uma circunstância do crime que ela é pior do que aquilo que era esperado, né? Aquilo que é normal ao tipo penal. Como é que eu faço? Você pega a pena mínima e aumenta em 1/6 para cada circunstância negativa. Tem que ser 1/6? Onde é que está escrito isso? Está escrito em canto nenhum. Tá? Na verdade, o STJ tanto aceita 1/6, que é o mais comum, como também 1/8, beleza? Porque 1/8, porque na verdade são 8, né? Sendo que o comportamento da vítima, 8 circunstâncias, sendo que o comportamento da vítima, ele em nenhuma hipótese pode piorar a situação do réu, ele só pode melhorar, beleza? Já as outras 7, elas sim podem piorar a situação do réu. Tá, então, qual é o debate aqui? É se no vetor consequências do crime, o fato do indivíduo que foi morto, né, crime de homicídio, o fato desse indivíduo, dessa vítima, ter filhos menores, é uma consequência do crime que exaspera aquilo que é normal ao tipo penal. O STJ entendeu que sim, tá? Então, é uma consequência negativa do crime que é pior, né? Torna pior esse crime de homicídio. Então, sim, é possível na primeira fase da dosimetria você exasperar a pena base em virtude do homicídio ter sido de alguém que tem filhos menores. Então, como é que ficou a tese repetitiva, tema 1394? É válida a exasperação da pena base em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filhos menores de idade. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Penal e é mais uma tese repetitiva, é o tema 1367 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: o cumprimento de pena relativa a delito praticado no curso de livramento condicional terá como seu termo inicial o dia subsequente ao fim do período de prova, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas não unificadas. Então imagine uma situação assim, ó. Zezinho foi condenado por um determinado crime, cumpriu ali uma fração da pena, um terço da pena, imagina no caso concreto, e aí ele obteve o livramento condicional. O período de prova acabava
no dia 31 de dezembro do ano de 2025, vai. Só que aí, quando ele estava ainda no período de prova, lá no dia 1º de janeiro de 2025, ele foi preso preventivamente. Primeiro foi preso em flagrante, né? Depois foi convertido à prisão flagrante em preventiva, em virtude de um outro crime qualquer. Imagina aí que um tráfico de drogas, vai. E aí ele ficou preso preventivamente. O juiz não deu nenhuma decisão suspendendo o livramento condicional ou mesmo revogando esse livramento condicional. Então, chegou lá no dia 31 de dezembro de 2025, o que vai acontecer em relação ao crime anterior? A pena vai ser tida como cumprida, né? Porque se não houve nenhuma decisão suspendendo ou revogando o livramento condicional, a pena será tida como cumprida. Beleza. Só que aí, imagina que depois ele foi condenado pelo segundo crime e no momento de expedir a guia de execução relativa a esse segundo crime, o advogado do Zezinho pediu a detração desse período de 1 ano que ele ficou preso. Aí, gente, é possível essa detração? E ele também, né, além de pedir a detração, ele pediu o quê? Que a data de início da pena, para efeito de cálculo de todos os benefícios, fosse 1º de janeiro de 2025, a data que ele foi efetivamente preso. E aí, tá certo desse jeito? Gente, vocês conseguem visualizar que se estivesse certo dessa forma, ele estaria simultaneamente cumprindo 2 penas? Então, o período que ele ficou preso ia valer como 1 ano em relação ao primeiro crime, que ele tinha ali um livramento condicional que não foi revogado, nem foi suspenso, e também valeria em relação a esse segundo crime. E aí, não é? Isso daí realmente não faz sentido, porque senão ele estaria cumprindo como se fosse 2 dias para cada um que ele tivesse efetivamente preso, tá? Então, como é que funciona nesse caso? Nesse caso, para todos os efeitos, o primeiro dia de cumprimento de pena relativo ao novo crime é o primeiro dia subsequente ao fim do período de prova, referente ao crime anterior. E olha só, gente, para ser bem sincero, tá? Isso aqui já é uma interpretação muito benéfica ao réu, mas muito benéfica de verdade, né? E que decorre exatamente dessa percepção de que, caso não haja a revogação, ou caso não haja a suspensão do livramento condicional, haverá a extinção da pena. Esse entendimento, inclusive, é sumulado, né? Súmula 617 do STJ, que já tutela o condenado nesse caso de revogação ou suspensão tardia do livramento condicional, porque a rigor, não é, ele deveria ter tido já de imediato a suspensão do seu livramento condicional e depois ele ter de fato a revogação desse livramento condicional e ele teria então que cumprir a pena. Só que como isso não foi feito no tempo oportuno, ele já teve essa sorte, digamos assim, de ter aquela primeira pena extinta, né? Mas aí ele usar 2 vezes esse tempo já é demais, né? Realmente não faria sentido, não. Então, como é que ficou o tema repetitivo 1367 do STJ? O cumprimento de pena relativa a delito praticado no curso de livramento condicional terá como seu termo inicial o dia subsequente ao fim do período de prova, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo de 2 penas não unificadas. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da Corte Especial do STJ, foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: o mandado de injunção não pode servir como meio de instituir por decisão judicial regime excepcional de plantio doméstico de cannabis sativa para uso terapêutico, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu quero diferenciar esse julgado aqui de outros julgados, inclusive do STJ, que concederam habeas corpus em situações de pessoas que precisavam de maconha medicinal, né, o cânhamo medicinal, também chamado, e que por isso plantaram em suas residências, ou almejavam plantar em suas residências,
e aí impetraram habeas corpus preventivos pedindo autorização para tanto, não é? Tivemos decisão do STJ que inclusive saiu em informativo negando, mas depois tivemos uma série de julgados que concediam o habeas corpus, permitindo ali excepcionalmente, naqueles casos, o plantio residencial com essa finalidade. Beleza? Eu quero diferenciar porque ali nós tínhamos o julgamento de habeas corpus. Aqui nós temos uma situação diferente. Aqui nós temos um mandado de injunção, tá? E aí, o que isso muda, professor? Olha, isso muda bastante coisa. Os dois são remédios constitucionais, né? O habeas corpus, ele objetiva tutelar a liberdade individual da pessoa, ao passo que o mandado de injunção, ele procura combater uma omissão normativa que inviabiliza o exercício de um direito, de uma liberdade constitucional. E aí, nesses casos, quando se concede um mandado de injunção, seja ele individual ou coletivo, é possível que o judiciário discipline, pelo menos ali de forma momentânea, como é que vai se dar o exercício daquele direito, já que não existiria ainda legislação que disciplinasse como seria. Beleza? Segundo ponto. Esse julgado aqui, ele está bem contextualizado. Onde que ele está contextualizado? Lá no ano de 2025 foi julgado o IAC 16, né, incidente de assunção de competência número 16, no STJ, inclusive saiu um informativo 871. Se você quiser ouvir aí o episódio ou acessar nosso material escrito, você vai ler a tese completa, é uma tese bem grande, não é, que foi fixada lá no IAC 16. E basicamente essa tese trata sobre o cânhamo industrial, né, também chamada a maconha industrial ou hemp, e traz então a possibilidade de utilização dessa maconha industrial, que é uma modalidade da planta que tem o teor de THC inferior a 0,3, então não tem a possibilidade de ser utilizada para fins psicotrópicos, não é? E disciplina, essa tese disciplina, como é que se daria minimamente, enquanto a Anvisa não regulamentasse, o plantio e o cultivo, enfim, dessa modalidade de planta pela indústria farmacêutica. Então, traz ali já, provisoriamente, como é que pessoas jurídicas, né, mais especificamente pessoas jurídicas que atuassem exclusivamente para fins medicinais ou farmacêuticos, poderiam realizar o cultivo dessa planta. Por que você está me dizendo que é só para fins farmacêuticos, professor? Tem outro fim? Gente, tem milhares de fins, tá? Com cânhamo industrial dá para fazer roupa, dá para fazer papel, dá para fazer concreto. Enfim, tem aplicações diversas em diversos setores industriais, têxtil, construção civil, enfim, por aí vai, tá? Mas a decisão do STJ limitou a possibilidade de utilização para fins medicinais ou farmacêuticos, certo? Depois disso, a ANS já regulamentou o tema. Nós temos, por exemplo, as resoluções 1012, 1013 e 1015, todas do ano de 2026. Todas, não é, tratando, obviamente, do plantio dessa modalidade de cannabis por pessoas jurídicas, tá? Aí qual é a argumentação aqui nesse mandado de injunção? É que existiria uma lacuna nessas resoluções, porque não se tratou também da possibilidade da pessoa física realizar esse cultivo. Só que, gente, veja só, existe lacuna? Não, não existe lacuna. Até porque essas regulamentações, elas trazem a possibilidade exclusivamente do plantio de uma modalidade de cannabis, ou pelo menos de modalidades de cannabis que tem índice de THC baixo, então que não podem ser utilizadas para fins psicotrópicos. Dessa forma, trata-se ainda de uma planta que é muito regulamentada. Então, não deixou-se de regulamentar o plantio de pessoa física por uma lacuna, por um esquecimento. Na verdade, é porque se entendeu
que se trata de algo complexo e que dentro desse modelo que foi previsto, ficaria inviável também possibilitar que pessoas físicas fizessem um plantio, até porque nós temos uma regulamentação extremamente restritiva, né, com uma série de exigências de segurança, enfim, e que realmente seria meio que incompatível, pelo menos da forma com que se prevê hoje, que o judiciário obrigue o poder executivo a regulamentar o acesso pela pessoa física, não é? Então entendeu-se que não caberia mandado de injunção. Isso seria uma ofensa ao princípio da separação dos poderes, porque na verdade não foi uma lacuna, foi uma opção política ou mesmo uma opção técnica, não é? Por parte da ANS. Então como é que ficou o destaque? O mandado de injunção não pode servir como meio de instituir, por decisão judicial, regime excepcional de plantio doméstico de cannabis sativa para uso terapêutico, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Próximo julgado foi inserido no regimento interno do STJ e eu vou ler somente o destaque. Se for do seu interesse, você pode acessar o material escrito para aprofundar. Então, o destaque da seguinte forma: compete às turmas da segunda sessão do STJ o julgamento de demanda ajuizada por entidades integrantes dos serviços sociais autônomos, cuja causa de pedir é o ressarcimento de valores decorrentes de contrato de fornecimento de serviço e construção de unidades operacionais, após o TCU haver constatado a existência de superfaturamento nos valores cobrados, tratando-se de relação litigiosa de direito privado. Seguindo em frente agora, julgados da primeira turma do STJ. Primeiro foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: a presunção de fraude e execução prevista no artigo 185 do CTN não se aplica ao uso capião, pois a sua incidência pressupõe alienação ou oneração de bens, o que não ocorre na aquisição originária por uso capião. Então, bora lá, né? Primeira coisa, o que é que diz o artigo 185 do CTN? Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Então, olha só, é aquela pessoa que está devendo, o fisco tem uma dívida tributária, e aí o que ela faz? Ela vende seus bens, ou então ela onera seus bens ou suas rendas, e aí chega o fisco e diz: pô, tu estás me levando a pagode? Não é assim não, o nome disso é fraude. Como é que você está me devendo? E começa a vender suas coisas. Para quê? Para eu não conseguir lhe cobrar depois? Gente, isso aqui é uma situação. Agora imagina uma outra situação. Imagina que a empresa X está endividada até o tampo e ela é proprietária de um determinado terreno, só que o terreno está lá, ninguém está olhando muito. Aí passa a Mariazinha e diz: olha que terreno bonito, eu acho que eu vou construir uma casa ali. E ela vai lá, constrói a casinha dela à luz do dia, e ali fica morando, passa uns anos. Aí o que ela faz? Propõe uma ação de uso capião, ou uso campeão, como dizem também, né? Brincando, tá, gente? É uso capião, tá? Enfim, e aí obtém, de fato, a propriedade daquele terreno. E aí, é possível que o fisco sustente a fraude e execução fiscal com base no artigo 185 do CTN? Não, tá? Por quê? Porque aqui nós temos uma forma de aquisição originária da propriedade, tá? Nós não temos uma oneração ou uma alienação. Por que é originária, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? O que quer dizer ser uma forma de aquisição originária? Quer dizer que não tem nenhuma relação com a cadeia de domínio anterior. É uma forma de aquisição completamente independente da cadeia de domínio anterior. Então não existe alienação, não existe vínculo com o antigo proprietário, até a matrícula é nova, tá? Quando você vai registrar um imóvel que foi obtido por uso capião, se emite uma nova matrícula. Já se você compra esse imóvel de um terceiro, essa compra
ela é simplesmente registrada na matrícula. Então você pega a matrícula e tem lá todas as vendas que foram realizadas até chegar em você, beleza? Então, como a uso capião é uma modalidade originária de aquisição, não há como aplicar o artigo 185 para falar em presunção de fraude e execução. Então, como é que ficou o destaque? A presunção de fraude e execução prevista no artigo 185 do CTN não se aplica ao uso capião, pois a sua incidência pressupõe alienação ou oneração de bens, o que não ocorre na aquisição originária por uso capião. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Gente, com certeza vai ser um grande diferencial, porque nós conseguimos ser muito assertivos nessa seleção, não é, da jurisprudência que é inserida no texto da lei. E esse estudo contextualizado também acaba facilitando muito o entendimento. Então, com certeza vai fazer diferença, com certeza vai organizar teu estudo e é um investimento muito acessível, de verdade. Então, vem fazer parte, eu te aguardo. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei Candi, Lei Complementar 87 de 96, que eu também vou ler só o destaque, tá? Mesma recomendação, se para você é um julgado importante, acessa lá o material escrito. Então, o destaque da seguinte forma: é ilegítimo afastar o preço médio ponderado ao consumidor final para aplicar a margem do valor agregado na definição da base de cálculo do ICMS substituição tributária, quando o preço da operação própria do substituto supera a definida na pauta fiscal. Seguindo em frente, próximo julgado, agora iniciando os julgados da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 14.126 de 2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial. Destaque da seguinte forma: a visão monocular autoriza o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins de fruição da isenção de ICMS prevista no convênio ICMS 38 do CONFAS na aquisição de veículo automotor. Então, gente, aqui o debate é se a pessoa com visão monocular poderia ser considerado pessoa com deficiência física para fins daquela isenção tributária na compra de veículo, tá? Porque o argumento aqui do ente fazendário era de que essa isenção ela tinha que ser interpretada de forma restritiva, então não dava para, de forma ampliativa, né, segundo eles, entender que a pessoa com visão monocular era pessoa com deficiência visual. Só que acontece, não é, que a Lei 14.126 de 2021 traz que a pessoa com visão monocular é considerada pessoa com deficiência, inclusive aplicando o Estatuto da Pessoa com Deficiência nesses casos, e traz inclusive, fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, artigo 1º da Lei 14.126 de 2021. Então está respondido, né? Pessoa com visão monocular pode sim comprar carro com isenção de ICMS. Então, como é que ficou o destaque? A visão monocular autoriza o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins de fruição da isenção de ICMS prevista no Convênio 38 de 2012 do CONFAS, na aquisição de veículo automotor. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 10.833 de 2003, que altera a legislação tributária federal, e mais uma vez eu vou ler só o destaque, tá? Se você quiser aprofundar, pode acessar o material escrito. E, gente, eu sei que isso é incomum ter 3 julgados no mesmo dia, que eu não vou comentar por completo, mas é porque realmente eu acredito que são bastante específicos e dificilmente eu imagino questões sobre esses assuntos em uma prova. Mas se é do seu interesse, está explicado, né, da mesma forma que todos os outros, com a mesma profundidade, lá no material escrito. Então, destaque:
deve ser reconhecido o direito de apurar e compensar os créditos da contribuição ao PIS e da COFINS calculados sobre o valor de aquisição de soja em grãos adquirida com suspensão da incidência das referidas contribuições, lá do artigo 29 da Lei 12.865 de 2013, seguida de operação tributada decorrente da venda de biodiesel. Gente, assim, tipo de julgado que se cair na sua prova, o examinador é psicopata. Então, seguindo em frente, próximo julgado, agora iniciando o julgado da 4ª turma do STJ, primeiro foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, destaque da seguinte forma: a ecoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830 de 2019 como método de reabilitação para pessoas com deficiência, não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, tendo em vista que ainda existe comprovação científica atual de sua eficácia para a referida condição. E está instaurada a polêmica, não é? Temos julgados da 3ª turma, dizendo que sim de cobertura obrigatória a ecoterapia, que seria a terapia com cavalos, né, para pessoas com espectro autista. Então, os planos teriam sim obrigação de cobrir. Temos, por exemplo, julgado no informativo 802, no informativo 845, e temos também o jurisprudência em teses, a tese 3 da edição 259. Esses julgados, eles tratam sobre ecoterapia, musicoterapia e também sobre hidroterapia. Mas agora julgado da 4ª turma dizendo que não há cobertura obrigatória, e o argumento seria o de que a existência da prescrição médica não torna por si só obrigatória a cobertura pelos planos de saúde, tendo em vista que a ecoterapia não consta no rol da ANS e não se confunde com a técnica ambulatorial que seja ordinariamente coberta. Né? Mas você pode argumentar que existe regulamentação na lei. De fato existe. É a Lei 13.830 de 2019, ela regulamenta de fato a ecoterapia, mas não é motivo suficiente para impor a cobertura obrigatória pelos planos de saúde, especialmente porque não existiria comprovação científica atual suficiente sobre a eficácia da ecoterapia no tratamento para TEA, né, transtorno do espectro autista. E aí, fundamenta-se aqui, lá na ADI 7265 do STF, que traz quais são os requisitos cumulativos para o tratamento fora do rol da ANS, né? Então, se exige a prescrição do médico, mas além da prescrição do médico, tem que ter uma existência de negativa expressa da ANS, uma pendência de análise em proposta de atualização do rol, a ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos, a comprovação da eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, isso necessariamente respaldada por pesquisa científica de alto nível, tá? E o julgado até detalha o que são essas pesquisas padrão ouro, que são os ensaios clínicos randomizados, as meta-análises e as revisões sistemáticas, tá? Então não é qualquer pesquisa, né? E por último, né, o último requisito é a existência de registro na Anvisa, quando cabível, quando necessário. Então, no caso concreto, a 4ª turma entendeu que a ecoterapia não tem prova científica de efetividade para o tratamento de transtorno do espectro autista e que, por isso, não haveria obrigatoriedade de cobertura. Então, polêmica instaurada, fogo no parquinho, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Então, como é que ficou o destaque? A ecoterapia, embora regulada pela Lei 13.830 de 2019 como método de reabilitação de pessoas com deficiência, não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista, visto que não existe comprovação científica atual
de sua eficácia para a referida condição. Então, meus amigos, ficamos por aqui e voltamos em breve com a parte 2. Te aguardo lá.